O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus
que estava em casa consolando-a. Quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde Jesus estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocaste? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interviu: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre digo, hoje é domingo, é dia do Senhor. E que maravilha saber que os católicos estão se dirigindo para participar do sacrifício do Senhor. Eu estou aqui em Jerusalém, junto com um grupo de peregrinos. Interessante que ontem foi sábado e os judeus estavam todos indo em direção ao muro, que nós damos o nome de Muro das Lamentações, para estar lá. Ele já não tem mais o Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém foi destruído. Mas é bonito ver as famílias todas indo em direção daquele muro para poder rezar. Se os judeus vão em busca de um muro para poder rezarem, imagina nós. Graças a Deus, nós temos a igreja, onde o sacerdote vai lá e atualiza o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos perder a missa por nada. Vamos, juntemos, aí você que é pai, você que é mãe, junta, chama os seus filhos, convide-os e vão participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, diante dessa narração
belíssima desse evangelho. Em Betânia, que é uma cidade que fica, como nós vimos agora na narração do evangelho, mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, tinha esses amigos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. No evangelho de Lucas, capítulo 10, ali narra que Jesus foi na casa deles e Marta estava muito preocupada com as coisas, enquanto que Maria estava aos pés de Jesus ouvindo. E Marta falou para Jesus: Senhor, fala para Marta vir me ajudar aqui. E Jesus fala para Marta: a sua irmã escolheu a melhor parte, e essa parte não será tirada dela. E a parte foi qual? Ela estava ouvindo o Senhor. Ela estava ali admirada aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte não lhe será tirada, porque lá na eternidade nós estaremos diante da Santíssima Trindade, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa cidade de Betânia, ela, por ser uma cidade que estava antes de Jerusalém, quando Jesus vinha lá da Judéia, passando pela Samaria, ele costumava chegar na casa dos amigos e ficar ali para descansar um pouco, para depois ele ir para Jerusalém. E agora Jesus recebe essa notícia que o amigo dele, Lázaro, estava muito doente e era preciso que ele fosse lá. Jesus ainda ficou 2 dias e nesses 2 dias que ele ficou, Lázaro morreu. Quando Jesus chegou lá, já tinha se passado 4 dias, porque a caminhada foi longa e dá para perceber que a caminhada não foi fácil. Quando chegou lá, que Jesus encontrou Lázaro já morto. Claro, ele encontrou as suas 2 irmãs, sofrida pela morte do irmão. Aí Jesus se encontra primeiramente ali com Marta. E Marta diz: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Por que ela fala isso? Porque Jesus já tinha feito tantos milagres, tantas coisas. Aí Jesus diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? E depois Jesus tem um encontro ali com Maria, e depois Jesus ressuscita Lázaro, que já há 4 dias estava no túmulo. Tanto que a irmã diz: olha, Jesus, ele já fede. Na hora que Jesus convida a abrir o túmulo, diz: não, fica tranquila. Quando abrem ali o túmulo, retiram a pedra, Jesus grita: Lázaro, vem para fora, e Lázaro vem ressuscitado. Mas eu queria deixar como meditação para nós, no dia de hoje, essa palavra. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição. É Ele que nos ressuscitará um dia. E aqui ele diz: quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, porque todos nós teremos que morrer. Um dia você vai morrer, um dia eu também irei morrer. E interessante que hoje
eu estava pensando justamente nisso, sabendo que o evangelho seria esse de Lázaro. Eu estava pensando, eu dizia assim, um dia eu irei morrer. Um dia eu terei que passar desta vida para outra. E para nós católicos, a morte é o princípio, é a passagem, melhor dizendo, para a vida, para a verdadeira vida, para a vida eterna. E era isso que eu meditava. Um dia eu irei morrer. Como um dia você também irá morrer. Essa morte nós teremos que passar. Mas Jesus está dizendo que aquele que crê nele viverá. Então, meus irmãos, nós não seremos como os pagãos que vivem dizendo que morreu, acabou. Não, Jesus está dizendo que quando nós passarmos dessa morte, nós entraremos na vida eterna. Todos nós morreremos, como todos nós ressuscitaremos. Querendo ou não, isso irá acontecer. Mas aqui existe uma coisa. Vocês ouviram eu mesmo acabar de dizer. Todos nós morreremos, todos nós ressuscitaremos. Mas quem morrer e ressuscitar, servindo a Jesus, crendo que Jesus é Deus, crendo na Santíssima Trindade, adorando a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo a vontade da Santíssima Trindade, cumprindo os mandamentos, esses irão ressuscitar para o céu, para viver a vida divina, para estar com Deus. Mas aqueles que morrerem desprezando a Deus, dizendo que Deus não existe, que a Santíssima Trindade não existe coisa nenhuma, que despreza o sacrifício da missa, que não vai na missa, que não cumpre os mandamentos, esses ressuscitarão sim, mas irão para a condenação eterna. Deus me livre de ir para a condenação eterna. E você pode dizer isso também. Deus me livre. E todo aquele que vive e crê em mim, Jesus está dizendo, não morrerá jamais. Crês isto? Esta palavra que Jesus está fazendo para Marta, Ele está fazendo para você também. Para você, Adriana, para você, Paulo, para você, José, para você, Maria, para você, Joana, para você, Alexandre, para você, Renato, e assim por diante. Você crê nisto? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que aquele que morrer viverá? Você crê que todo aquele que vive a vida em Deus, com Deus e para Deus, não morrerá jamais, embora passe por essa morte, não morrerá jamais? Você crê nisto? Se você crê, quando você passar por esta morte, você irá entrar na vida eterna, você ressuscitará para a verdadeira felicidade. Meu Deus, que coisa maravilhosa! É o desejo do meu coração. Eu quero, Senhor, eu quero ressuscitar para a vida eterna. Iremos sair, meus irmãos, desta vida terrena que nos leva, que é uma preparação para a eternidade. E um dia nós estaremos com Deus. Você entende isso? Vamos, meus irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos ser de Deus.
Vamos eliminar o pecado mortal da nossa vida e vamos lutar diariamente para cada vez mais nos livrar do pecado venial e vamos ser santos. Nós precisamos ganhar a vida eterna. Eu preciso ganhar a vida eterna, como você também precisará ganhar a vida eterna. Vamos ser santos para um dia estarmos com Deus. Você entendeu? Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe, Maria Santíssima.